querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. O programa Nosso Dia de hoje começa com algumas perguntas. Você se sente escravo do tempo? Gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas? Você tem deixado um momento do seu dia para buscar, por exemplo, a Deus ou cuidar da sua família? Com a correria do dia a dia, a grande quantidade de atividades, muitas pessoas acabam se tornando verdadeiras escravas do tempo. Elas vivem com pressa, estão sempre de olho no relógio, têm horário para tudo, mas muitas vezes não reservam um período para se dedicarem, principalmente a causas boas para ela, como Deus e a família. Se você se sente assim, atenção, especialistas garantem que com muita organização e disciplina e muita força de vontade, é lógico, é possível administrar o tempo, realizar todas as atividades diárias e ainda ter momentos de qualidade com as pessoas que a gente ama. Para falar sobre isso, eu estou recebendo o psicólogo e pastor da Igreja Cristã Luz das Nações, Marquil Vasconcelos, e o psicanalista e pastor da Fonte da Vida, Efraim Pereira. São meus convidados de hoje, o nosso agente que está começando interessante. A partir de agora eu tenho um cronômetro na minha frente aqui marcando o tempo. Ou seja, para falar de tempo, nada melhor que um relógio. Em um minuto eu já volto com os meus convidados. A maior rapidez na troca de informações e as mudanças no mundo do trabalho fizeram muitas pessoas se tornarem verdadeiras escravas do tempo. E para lidar com várias atribuições no tempo, cada vez mais curto, é preciso, bastante organização. Veja. Em um dia são 24 horas, ou 1.440 minutos, ou ainda 86.400 segundos. Falando assim parece muito, mas o que não faltam são pessoas que se perdem na hora de organizar o próprio tempo. É correria, só trabalho em casa, correria dentro de casa, trabalhar, é muita correria, não tem tempo para nada não. Se a senhora pudesse pedir mais tempo, quantas horas seria necessário num dia? Mais 24. É muito corrido, né? Porque a gente trabalha, tem que estudar e ainda falta tempo. Formada em fisioterapia, Poliana Costa está certa de que depois de casada, o dia passou a contar mais rápido, o que a faz se perder diante de tantos afazeres. Para dar conta da nova rotina, de cuidar da casa e das 3 crianças, a jovem conta que deixou de trabalhar fora, mas mesmo assim a falta de tempo a persegue. Eu tenho um trabalho externo, né, que na verdade, o trabalho profissional eu faço em casa, mas que também demanda tempo, né, para mim. Eu tenho a rotina de estar levando criança na escola, de estar participando de atividade extracurricular, tipo natação, teclado, né? Essas coisas que elas gostam de estar praticando, então eu tenho que estar levando, eu tenho que estar buscando, né? Então isso também é uma rotina a mais para mim. Eu tenho médico, né, que tem que estar levando, tem dentista. Tem hora que a gente tem vontade do relógio parar, né, e falar: "Nossa, meu Deus, já tá de noite, eu preciso dormir", né? E você ainda continua e está fazendo. Às vezes eu trabalho mesmo no computador, às vezes até 5 horas da manhã, 3 horas da manhã eu estou acordada. Este especialista reconhece que existem pessoas sobrecarregadas pelo excesso de atividades, dentro e fora de casa. No entanto, ele afirma que a maior parte dos problemas se deve à falta de organização. Muitas pessoas estão, sim, sem tempo, mas mesmo nesses casos é absolutamente possível uma priorização, um trabalho com planejamento, um trabalho com foco, para que esse tempo seja melhor aproveitado. Mas o que acontece é que a grande maioria das pessoas realmente falta um pouco de método. Um exemplo que se encaixa no que diz o Master Coaching é a jornalista Diana Pimenta, que também enfrenta muita correria em seu dia a dia, mas que por ter acostumado a se programar, sempre consegue fazer o que precisa e no tempo certo. Por trabalhar numa empresa de comunicação, aqui é bastante corrido. Por quê? Porque a maioria dos programas são ao vivo. Então, você tem que correr contra o tempo. Né? Então, eu sou uma pessoa muito metódica porque eu me organizo, eu planejo o que eu vou fazer no meu dia a dia. Com uma sociedade que vive reclamando da falta de tempo para fazer tudo o que julga necessário, ou fazendo e não restando mais tempo algum, esta neuropsicóloga esclarece: as pessoas não precisam de tempo, precisam reconhecer que o corpo e a mente possuem limites. A gente apenas tem que conseguir colocar na agenda não só o trabalho, como o restante do dia, né? A hora do lazer, a hora da atividade física, a hora de se alimentar com calma também, importantíssimo, a hora de dormir bem. Pesquisadora da UFG, a antropóloga Luciana Dias entende que a sensação de que somos escravos do tempo está relacionada aos nossos novos valores, a busca cada vez maior pela conquista de bens materiais.
a máxima que impera hoje, na verdade, é uma necessidade que se sente de ter cada vez mais, de acumular cada vez mais bens materiais, bens simbólicos, produtos. Isso tudo levou o ser humano a uma espécie de preferência do ter ao ser. A bispa Patrícia Maciel explica que, perante a Bíblia, a orientação ao ser humano é para que ele trabalhe, mas sem prejudicar o convívio com a família e com Deus, as principais perdas quando a gente se torna muito ocupado. O maior bem de um homem é a sua família, então nenhum sucesso justifica o fracasso no seu lar. É preciso administrar o tempo. Nós sabemos que, biblicamente falando, a palavra de Deus fala que o tempo seria abreviado. Realmente nós temos visto que a nossa vida está em volta do relógio. Nós corremos e deixamos de priorizar aquilo que é mais importante. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui o pastor Marquil Vasconcelos, que, além de pastor da Igreja Cristã Luz das Nações, ele é psicólogo. E recebo mais uma vez no programa o pastor Efraim Pereira, que, além de pastor da Igreja Fonte da Vida, é psicanalista. E eu vou começar com o pastor Marquil para ele fazer uma definição, na sua visão, até como profissional e como pastor, o que seria uma pessoa escrava do tempo? Bom, boa noite, pastor Fábio, boa noite, pastor Efraim. A minha compreensão desse conceito de escravo de tempo, ela está muito relacionada com o modo de vida pelo qual as pessoas estão vivendo hoje. As pessoas estão presas a um sistema e, sem que muitas vezes percebam, elas estão fugindo de si mesmas, elas estão fugindo de Deus e provavelmente elas estão fugindo de uma culpa que ainda não foi tratada como deveria ou como poderia. O que seria essa culpa? Essa culpa, do ponto de vista cristão, ela está muito relacionada, pastor Fábio, à questão do pecado e também às negligências que muitas vezes nós vamos incorporando na nossa vida pessoal. Então, uma pessoa pode negligenciar, como foi observado na reportagem anterior, ela pode negligenciar a família, ela pode negligenciar a sua vida espiritual, a sua vida cristã, ela pode estar negligenciando o seu tempo de lazer, o seu tempo de descanso, e isso em algum momento vai afetá-la, isso em algum momento vai prejudicá-la. Tá, pastor Efraim, essa questão de falta de tempo não pode ser também uma desculpa para quem não planeja bem a sua vida, não? Boa noite a todos, boa noite, bispo Fábio, boa noite, pastor Marquil. Essa é uma questão. Muitas pessoas, quando elas se dizem sem tempo, estão desorganizadas. E quando a pessoa ela se desorganiza, ela não consegue organizar, por exemplo, o seu guarda-roupa, ou não consegue organizar o interior do carro, ou não consegue organizar aquilo que são as atividades, as tarefas do dia a dia, elas também, às vezes, estão desorganizadas interiormente. E essa desorganização interior faz com que seja refletido tudo em sua vida. Elas não conseguem organizar o seu tempo e, por isso, as tarefas ficam muito difíceis e vai ocorrer, como consequência disso, um estresse. Elas vão praticamente viver uma pessoa que tem muitos e vários motivos para reclamar. Reclamam de tudo, reclamam que não tem tempo, reclamam do trabalho do dia a dia, reclamam das relações familiares, das relações sociais, elas reclamam da igreja, reclamam do pastor, reclamam de tudo, porque dentro delas, elas estão vivendo um clima de um conflito muito grande, porque o tempo que ela tenta definir como um tempo próprio, um tempo de lazer, por exemplo, aquele tempo ele tem que ser absorvido por uma outra atividade. E isso causa transtornos. E todo transtorno precisa ser observado à luz da ciência. Pastor Efraim, mas algumas coisas de equilíbrio que talvez a gente precise trazer para o nosso tempo também.
O senhor falou, o pastor Marquinhos também falou, de que pessoas que acabam negligenciando o tempo especial para descanso, para família, para isso, para aquilo outro. E será que não falta também esse entendimento das pessoas que precisam buscar esse equilíbrio? Olha, eu posso ser um workaholic, eu posso trabalhar, eu posso ser uma pessoa totalmente dedicada aos meus afazeres, mas eu preciso ter na minha concepção esse equilíbrio? Aí vem da questão da organização das tarefas. Se eu consigo realizar as minhas tarefas diárias de forma que nelas estão incluídas também o momento de lazer, o momento de dedicação à família, o momento de dedicação à igreja, o momento de fazer com que todas as coisas elas se aglutinem dentro de si e que tragam felicidade e alegria, isso é próprio. Mas quando as coisas estão descoordenadas, faz com que a pessoa ela se sinta mal consigo mesma e se sinta mal com o mundo. Isso vai refletir nos relacionamentos sociais totais dela, fazendo com que ela sinta uma pessoa infeliz. Uma pessoa que trata as coisas às vezes com falta de naturalidade. E as amizades, elas ficam até comprometidas, porque a pessoa fica de certa forma, embrutecida. Esse embrutecimento, ele pode causar malefícios, inclusive para o físico da pessoa? Ah, com certeza. Porque muitas doenças psicossomáticas, ou quase todas elas, o início delas acontece na alma. Tudo aquilo que é psicossomático acontece primeiro na alma para depois se manifestar no físico. E todas essas coisas, todo esse desequilíbrio, até mesmo por deslocamentos, que hoje é uma coisa que faz com que as pessoas se irritem muito no trânsito, todas estas coisas vão influenciar no físico. As pessoas sentem muita dor de estômago, as pessoas sentem cansaço, enxaquecas, sentem a pele das pessoas ficam com prurido, com coceiras e muitas outras coisas podem acontecer a partir daí. Tá ok. Vou fazer essa mesma pergunta para o pastor Marquinhos, mas numa outra ótica. Quais seriam as consequências, por exemplo, da falta de tempo de um pai de família, ou mesmo uma mãe, ou de um casal, não sei, tendo tempo demais para tanta coisa, esquecendo o tempo da família? Qual seria a consequência disso? Eu acho que para responder essa pergunta, em primeiro lugar, a gente precisa considerar que a minha reflexão que eu faço sobre essa temática que nós estamos trabalhando hoje é que nós estamos vivendo um momento de inversão de valores. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que as pessoas hoje estão trabalhando, estão operando muito voltadas para a expectativa do outro, a expectativa do que as pessoas estão alimentando dela, não é? E estão deixando de lado, muitas vezes, não é? As reais necessidades, os reais anseios, os reais objetivos que Deus tem para essa pessoa e que ela mesma nutre para si. Então, o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão tanto alienadas de Deus e também estão vivendo um processo de alienação de si mesmas, na procura, na busca ou na tentativa de agradar, de atender às demandas de outras pessoas, não é? Então, quer dizer, você está vivendo cada vez mais pessoas, não é, que estão vivendo para agradar o outro, para agradar a outras pessoas. E fazendo isso, estão trazendo um problema muito grande para si mesmos. Eu creio que... Eu acho que tem gente que gasta muito tempo se agradando, não esquece de agradar os outros também, não? Não tem essa história também, não, de gente, por exemplo, vou dar um exemplo, quer ter uma carreira profissional gigantesca, ser valorizado nisso, porque isso lhe dá prazer, isso é algo que realiza ele, e esquece de ver a necessidade. Quando eu falo necessidade, estou falando financeira ou natural, que essa daí acaba sendo suprida de uma certa forma. Mas a necessidade emocional da família, emocional dos filhos, do cônjuge. O pano de fundo, sem dúvida nenhuma, é o ego, é o egoísmo, é o egocentrismo, sem dúvida nenhuma. O pano de fundo é esse. Ocorre que, como a gente vive em sociedade
e uma sociedade que tem sido chamada corretamente sociedade de consumo, que estimula as pessoas a consumirem sempre mais, então essa sociedade acaba imprimindo, não é, uma expectativa em relação aos indivíduos. Então, o pano de fundo é o ego, mas só que essa pessoa com fins egoístas, né, essa pessoa que é uma pessoa muitas vezes norteada pelo egocentrismo, é uma pessoa que vai operar na sua vida em torno das expectativas alheias. E quando eu digo isso, eu estou dizendo de uma sociedade, de uma coletividade, de uma comunidade, de uma sociedade que não conhece o indivíduo nas suas particularidades e na sua complexidade. Então, veja bem, alguém poderia olhar para o pastor Fábio de Souza e imprimir, né, e criar uma expectativa em torno dele que não corresponde à realidade de quem realmente ele é. Certo. E ele, por causa do seu ego, por causa do seu desejo, pode muito bem alimentar essa estrutura para atender essa expectativa. Estou usando o seu nome, mas poderia ser eu, poderia ser o pastor Efraim ou qualquer pessoa. Esse é um problema crônico que eu observo nas pessoas, não só no contexto de igreja cristã, do mundo evangélico, mas também no contexto de clínica. As pessoas estão adoecendo porque elas estão se inspirando, elas estão planejando, elas estão construindo projetos em torno daquilo que outras pessoas estão esperando. E quando elas fazem isso, o que elas estão negligenciando? Elas estão negligenciando um grito das suas próprias almas, um anelo, um desejo, né, por uma carreira, por uma atividade, um pedido de socorro, uma aspiração maior por uma liberdade, por uma flexibilidade maior. Elas estão negligenciando um chamado de Deus para a sua vida pessoal. E quando eu digo chamado de Deus, eu não estou me restringindo aqui apenas ao trabalho na obra de Deus como pastor, como missionário. Eu estou dizendo chamado no sentido mais amplo. Quer dizer, Deus tem chamado pessoas para ocupar funções e lugares diferentes. Então, quando a pessoa vive em função do outro, que é muito comum hoje em dia, ela acaba abandonando aquilo que é de mais bonito, de mais precioso na vida dela, para tentar atender a expectativa de outras pessoas. Sejam elas dentro do nosso mundo cristão, estejam elas dentro do nosso mundo cristão, ou estejam elas na sociedade em geral. E isso faz muito mal, porque do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista da nossa visão de mundo cristã, isso vai ferir a alma da pessoa. Aí o que ocorre? Você tem pessoas que estão caminhando para o final da sua vida terrena e quando essas pessoas no final da vida terrena vão fazer a contabilidade da sua vida pessoal, o que elas têm? Dinheiro, prestígio, né, inúmeros projetos humanos que foram realizados. E o infarto. Mas pode ter problema de saúde como o infarto, pode ter um problema como a diabetes, pode ter a questão da hipertensão, ela pode ter todos esses problemas que o pastor Efraim mencionou da psicossomatização. Mas o ponto principal, pastor Fábio, que eu penso que mais perturba o ser humano, é saber que ele fez uma coisa a vida inteira que não tem nada a ver com aquilo que é mais precioso que ele tem na sua alma, que é a sua vocação pessoal, que é o seu chamado pessoal, e que muitas vezes não estava relacionado ao prestígio, não estava relacionado ao poder, não estava relacionado a ter muito dinheiro. Então, essa é a grande frustração. Podia ser feliz e não foi, né? Poderia ter sido feliz e acabou não sendo feliz. Bom, pastor Efraim, quando é que uma pessoa tem que apertar um pouquinho no freio e desacelerar um pouquinho? Recentemente, eu conversando com um pastor, ele contou que teve um estresse terrível, uma crise, teve até crise de pânico, porque o dia a dia dele era de 25 horas, era uma coisa de louco. E aí um outro pastor mais velho, mais sensato, virou para ele: não, está na hora de você sumir, está na hora de você ficar 2 semanas quieto no lugar, sumir, deixar as coisas do jeito que está e depois você volta. Quando é que a gente tem que cair na real e falar: poxa, está na hora de eu apertar no freio e desacelerar um pouquinho? Bispo Fábio, uma coisa importante que a gente precisa observar, que Deus nos criou para sermos felizes. E isso que o pastor Marquil estava dizendo, quando a pessoa substitui a felicidade, até mesmo por ganhos financeiros,
aquele ganho financeiro, ele não supre o vazio da alma. Ele pode ter tudo, mas se o ganho financeiro, ele não supre a necessidade, ele não supre aquele vazio, aquela pessoa ela vai produzir nela uma sensação de inquietude tão grande. Ele pode ter a melhor casa, ele pode ter os melhores carros, pode ter aviões, mas mesmo assim ainda falta alguma coisa. E essa coisa que falta chama-se felicidade e paz. E as pessoas precisam disso. E quando as pessoas não têm aquilo pelo qual ela foi chamada, foi designada para desempenhar na terra, quando do nascimento dela, eu imagino que a pessoa quando nasce, ela é tratada de certa forma, sabe, pastor Maquil? Ela é tratada de certa forma por Deus a dizer, olha, você vai ser um grande empresário, isso que o senhor estava dizendo, você vai ser um grande médico, vai ser um grande político, vai ser um grande administrador. Outros vão ser felizes para orientar pessoas. As pessoas que trazem dentro de si o bojo da felicidade, os outros olham para elas e querem ser iguais a elas. As pessoas nem precisam ter muito dinheiro, mas elas precisam estar completas aqui dentro. Mas mesmo quando essa felicidade é hipócrita e falsa? Porque o senhor está falando que as pessoas ficam se espelhando na felicidade assim, alheia. A gente sabe, por exemplo, que tem artistas, tem modelos, tem gente famosa aí que sabe muito bem interpretar e interpreta a felicidade, e as pessoas vão nessa, acreditam, né? Eu quero ser igual a ela, quero ser igual a fulana de tal, quero ser igual ao Beltrano, porque olha a alegria deles assim. E na verdade, muitas vezes não tem alegria coisa nenhuma, né? É uma só interpretação. Olha, essa questão de observar o outro, as pessoas felizes, elas atraem a atenção dos outros. Por isso, aquele que é feliz, as outras pessoas estão sempre próximos dela, buscando a amizade daquela pessoa, como se fosse algo que contagiasse. Se ele pode, se ele é daquele jeito ou se ela é daquela forma, eu também posso ser. E se eu for amigo, eu estando próximo daquela pessoa, eu também posso desfrutar um pouco da felicidade dele. Posso dar risadas, eu posso estar bem naquele momento. Mas ninguém consegue preencher aquele vazio se ele não cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado. E nisso ele pode gastar tempo, pode gastar muitos projetos, mas ele só vai conseguir, inclusive, ser feliz, mesmo dentro dessa desorganização de tempo que se vive hoje. Essa pessoa, ele trazendo dentro de si o bojo de que esse mundo está sendo vivido dentro dos parâmetros pelo qual ele foi chamado, ele vai irradiar, ele vai ser feliz e ele não vai adoecer, não vai ter síndrome do pânico, não vai ter problemas dessa natureza. Pastor Marquinhos, vamos dar uma aula prática para a turma que está assistindo a gente em casa. Como é que faz para a gente se organizar para aproveitar melhor o nosso tempo, para ter o famoso tempo de qualidade? Eu acho que essa pergunta que você colocou, ela é importante, porque realmente isso é possível fazer isso, né? O meu entendimento, a minha compreensão, né, do ponto de vista cristão, é que as pessoas vão conseguir organizar melhor o seu tempo se elas estiverem organizadas com Deus, na vida cristã, na vida pessoal. Então, isso significa que aquilo que eu comentei agora há pouco, aquele problema, aquela alienação em relação a si mesmos e a Deus, não é? Ela precisa ser corrigida. Ela precisa ser corrigida. Então, no meu entendimento, né, a melhor forma de você conseguir organizar o seu tempo, organizar a sua vida, começa na organização do seu tempo com Deus. Eu me lembro, por exemplo,
daquela passagem bíblica que os telespectadores que são cristãos devem conhecer bem, em que Jesus estava com Maria e com Marta. Então nós tínhamos Marta, uma pessoa extremamente ansiosa, né, extremamente agitada, e nós temos Maria como uma pessoa que estava ali desfrutando da presença de Jesus. E o texto bíblico nos diz que Jesus louvou aquela mulher Maria porque ela tinha escolhido a melhor parte, ela tinha feito a melhor escolha. Então, nesse período de grande desorganização do tempo, em que as 24 horas do dia parecem muito poucas para atender a todas as demandas, o primeiro passo, no meu entendimento, seria uma reconciliação com Deus. Eu também me lembro do Salmo 46, naquele verso clássico que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós conseguimos nos aquietar na presença de Deus, de fato, para ouvir a voz dele, então nós vamos conseguir perceber, em primeiro lugar, que ele é Senhor sobre toda a terra e sobre todo o universo. Existe uma coisa, pastor Fábio e pastor Efraim, que perturba o ser humano bastante, especialmente na medida em que nós vamos envelhecendo. É aquela preocupação, mas isso também acontece com os jovens, é uma preocupação excessiva com o futuro. Quer dizer, as pessoas estão trabalhando o máximo possível para ter um futuro feliz. Eu me lembro de um adolescente na igreja onde eu sirvo, a Igreja Cristã Luz das Nações, em que perguntaram para ele qual era a profissão que ele queria ter. E ele pensou e disse que queria ser aposentado. Porque aposentado, ele teria remuneração, ele teria todo o tempo livre. Né? Muitas pessoas estão conduzindo as suas vidas nessa mesma direção. Existe uma preocupação excessiva com o futuro. Quando nós conseguimos nos aquietar, né, na presença de Deus, então o que ocorre é que nós passamos a perceber que Deus tem o cuidado de todas as coisas. Quer dizer, nós não precisamos estar preocupados com todos os detalhes e com todas as coisas. De alguma forma nós podemos descansar em Deus e permitir que Ele cuide daquelas áreas que tanto nos preocupam. Então, esse eu creio que é o ponto principal. Outra questão prática, então, usando a palavra que você perguntou, da praticidade, eu penso que as pessoas precisam, uma vez descansadas em Deus, investir mais nos relacionamentos. Então nós precisamos investir em relacionamentos, porque são os relacionamentos que vão nos dar o feedback mais importante da nossa vida humana. Quer dizer, se você consegue construir relacionamentos verdadeiros, com pessoas que te amam mesmo, a despeito de todas as coisas, com pessoas que vão estar com você em momentos de grande vitória, mas também em momentos de fracasso, certamente que você vai ter uma vida de maior qualidade. Então, aproximar-se de Deus, aproximar-se das pessoas, investir em relacionamentos de qualidade, eu penso que essa é uma forma adequada, correta, para lidar com essa falta de tempo. E também acredito, sinceramente, que o próprio Deus é aquele que remove de nós aquela ansiedade que muitas vezes nos faz pensar, nos dá a falsa percepção de que o tempo que Ele nos deu é insuficiente. Se nós estamos descansados nele, Ele vai remover a ansiedade e a falsa percepção de que o tempo é insuficiente também vai ser removida, também vai ser retirada. Ok, quero agradecer a presença do pastor Marquil Vasconcelos, ele que é psicólogo e pastor da Igreja Cristã Luz das Nações, que nos ajudou muito no programa hoje. Obrigado, pastor Marquil. Prazer estar aqui com vocês, que Deus abençoe esse programa. Mais uma vez, pastor Efraim Pereira, obrigado pela participação, ele que é pastor da Igreja Fonte da Vida e psicanalista. Obrigado, pastor. Eu também agradeço e desejo que todos tenham um reconhecimento de que Deus fez as coisas certas. E fazendo as coisas certas, Ele fez o dia em 24 horas. E que nós precisamos também fazer como Ele fez, usar o exemplo de Deus, ter um tempo de descanso. E Ele descansou no 7º dia. Tá aí, tá feito, tá falado. Tomara que você tenha guardado no seu coração. Obrigado pela companhia. Amanhã estou de volta. Que Deus abençoe a todos. Aproveita para descansar um pouquinho. Tchau.